eu sou Juliano Dutra Aniceto e esse é um vídeo da Academia Sinos de Ópera, um projeto Funarte em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesse vídeo, a gente vai abordar um pouco da história e de algumas características da opereta em diferentes formas. A opereta em si, a ópera de Savoy e a zarzuela. Vem com a gente. Então, vamos começar falando um pouco de opereta. Esse gênero surgiu pela segunda metade do século XIX, adentrando pelo século XX, especialmente na sua primeira metade. O termo opereta geralmente é empregado para designar obras que são derivadas da ópera, onde você vai encontrar números musicais intercalados com texto falado, mas em geral em obras mais curtas e menos pretensiosas. A opereta tem suas origens em movimentos que pretendiam ir de encontro, oferecer uma alternativa à crescente complexidade e opulência da opéra comique, a ópera cômica francesa. Jacques Offenbach, compositor francês, foi um dos precursores do gênero, e com sua companhia passou a oferecer espetáculos compostos de, por exemplo, 3 esquetes ou 3 peças curtas de um ato, no Théâtre des Buffons Parisien. Mais tarde, esses espetáculos passaram a ser compostos com uma duração maior, tomando, por exemplo, a extensão de todo o programa da noite. Vamos ouvir um exemplo de uma opereta de Offenbach. Kann mich noch immer nicht entscheiden, zu welchem soll ich sagen ja? Ich schwanke hin und her mit beiden, heut lieb ich den, heut diesen da, heut lieb ich den, heut diesen da. Wer sagt mir wohl, ob ich den heiraten soll? Wer sagt mir wohl, ob ich den heiraten soll? Jawohl, jawohl, jawohl. Esse gênero composicional derivado da ópera foi um grande sucesso. Se espalhou pela Europa, tomando diferentes formatos e incorporando diferentes elementos nacionais de outros países. Outro compositor que fez grande sucesso compondo operetas foi Johann Strauss. Ele, austríaco, passou a combinar em suas operetas elementos mais românticos e menos satíricos, danças de salão vienense, como a valsa, por exemplo. Por sinal, foi a partir da versão vienense desse tipo de composição que o gênero passou a ser chamado de opereta e que o termo passou a se referir a uma composição completa. Vamos ouvir um trechinho da opereta O Morcego, de Johann Strauss.
praticamente impossível falar de opereta austríaca e não falar de Franz Lehár e sua obra A Viúva Alegre. Definitivamente, A Viúva Alegre é uma das operetas mais conhecidas, não só do compositor, mas de todo o gênero. Cronologicamente, a obra de Lehár está situada um pouco depois da de Johann Strauss, já no início do século XX. Por sinal, a virada do século traz também o despontar da opereta em território alemão. E durante o século XX, autores alemães vão compor parte significante do repertório de operetas que temos hoje. Essa importância no gênero que a Alemanha passou a ter, e sobretudo bem no final do século XIX, é crescente. O considerado segundo hino de Berlim, não oficialmente, o Berliner Luft, ou Ar Berlinense, na verdade é retirado da opereta Frau Luna, de Paul Linke. Vamos ouvir um trechinho da Viúva Alegre de Franz Lehár. What's the secret? What's the secret? And who can tell? That's surely because unpredictable as well. How to keep them? That's the question. Keep them faithful. That's the trick. And there's such a mix of attributes. A man has to take his pick. There's some who need a lot of wooing. Lots of this and lots of that. Endless being, endless cooing. Lots of this and lots of that. There's some prefer a man who's rougher. Lots of this and lots of that. Enough to make them suffer. Lots of this and lots of that. Why the ones are always crying? Lots of this and lots of that. And suddenly their fists are flying. Lots of this and lots of that. And some require expensive dresses. Lots of this and lots of that. Zarzuela. A zarzuela surge inicialmente como um teatro musicado espanhol, no século XVII e XVIII. No século XIX, existe um movimento de revivamento de um teatro musicado espanhol, e com a influência da ópera italiana e posteriormente da opereta francesa, o termo zarzuela passa a designar, se formos explicar de maneira bem simplista, uma versão espanhola da opereta. Na Espanha, esse tipo de espetáculo também ganhou características, música, dança, temáticas nacionais. Como zarzuela já existia como gênero, ao escrever zarzuelas inspiradas em operetas francesas, compositores inicialmente se referiram ao gênero como bufo-zarzuelas. A história da zarzuela é gigantesca e o gênero foi influenciado por diferentes vertentes de pensamento e expressões artísticas através das décadas. Sofreu grande influência do teatro falado, criando uma subvertente com os textos e com mais textos e uma menor participação da música, que era chamado de género chico, e foi influenciado pela opereta vienense e posteriormente também pelo verismo italiano. Alguns dos principais compositores do gênero, para sua pesquisa depois de assistir esse vídeo, são Manuel de Falla, Francisco Alonso, Ruperto Chapi, Federico Moreno Torroba, entre tantos outros. Vamos ouvir um pouquinho de Angel Blue, interpretando Canzone Espanhola, da zarzuela Ao Menino Judeu, composta por Pablo Luna. Madrileño me vuelve loca y cuando yo me arranco con una copa al acento gitano de mi canción, toman vida las flores de mi montón, toman vida las flores de mi montón.
Inglaterra também foi influenciada por esse movimento de operetas. Vamos falar um pouquinho sobre a ópera de Savoy e a opereta inglesa. O termo ópera de Savoy se refere às produções, especialmente as criadas por Gilbert and Sullivan para o Teatro de Savoy na Inglaterra. O Teatro de Savoy, ou Savoy Theatre, foi inaugurado em 1881, construído pelo produtor Richard Doyle, no lugar do antigo Palácio de Savoy, para abrigar as produções de óperas cômicas compostas por Gilbert and Sullivan. Gilbert, libretista, e Sullivan, compositor, estabeleceram uma colaboração para a criação de espetáculos de óperas cômicas que durou entre 1871 e 1896. Durante este tempo, incluindo antes mesmo da abertura do teatro, a dupla criou cerca de 15 espetáculos que traziam um enredo repleto de humor influenciado pelo teatro do absurdo. As criações de Gilbert and Sullivan foram diretamente influenciadas pelas esquetes de Offenbach e tiveram um grande sucesso na Inglaterra. As produções incluíam atores-cantores, cantores, dançarinos e números de pantomima. Na Inglaterra, as óperas sérias, ou o teatro que não era bufo, tinham execução restrita nos teatros reais, devido às leis de patente locais. Nesse sentido, as produções do Savoy Theatre, ou do Teatro de Savoy, eram claramente tidas como entretenimento. O Teatro de Savoy e a opereta inglesa vão criar os elementos necessários para o surgimento, no século XX, dos musicais. Vamos ouvir um pouquinho de Trial by Jury, ou Caso no Júri, de Gilbert and Sullivan. The question, gentlemen, is one of liquor. You ask for guidance, this is my reply. He says when tipsy, he would thrash and kick her. Let's make him tipsy, gentlemen, and try. With all respect, I do object. I do object. I don't object. With all respect, I do object. I do object. I don't object. With all respect, I do object. I do object. I do object. All the legal fury sees you, no proposal seems to please you. I can't sit up here all day, I must shortly get away. Barristers and you attorneys, set out on your homeward journeys. Gentle, simple-minded Asher, get you if you like to Rasher. Put your briefs upon the shelf. I shall marry her myself. Oh, joy unbounded with wealth surrounded, Nelly sounded of grief and woe. With love devoted on you, his daughter to castle molded, away they go. I wonder whether they live together in marriage tether, in manner true. It seems to me of such as she's a judge is he's and a good judge too. For joy unbounded with wealth surrounded, the lady sounded of grief and woe. It seems to me of such as she's a judge is he's and a good judge too. Oh, joy unbounded with wealth surrounded, the lady sounded of grief and woe. It seems to me of such as she's a judge is he's and a good judge. Em termos práticos, a opereta em todas as suas formas, zarzuela, opereta francesa, ópera de Savoy, opereta vienense e todas as outras formas, constituem um repertório precioso para as montagens de espetáculos leves de menor duração. Em termos pedagógicos, esse repertório pode ser amplamente utilizado para a difusão do gênero, para a expansão do público e para o aperfeiçoamento de artistas nas artes do canto e da interpretação dramática. Musicalmente, o gênero oferece grande variedade de estilos. A presença da cena, a atuação dos cantores, tudo é muito importante e a música deste estilo oferece um excelente espaço para o desenvolvimento interpretativo. Eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhem a Academia de Ópera Sinos no YouTube e nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!